Olá, nem vi você chegar. Como vai? Aproveita que você já chegou para curtir nosso podcast, curte ele aqui mesmo, clicando no botãozinho do joinha, compartilha com quem você achar que vai gostar desse conteúdo e vem ver com a gente. Vamos lá? Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o Integra Chats. Hoje nós vamos abordar temas profundos e que acho que poucas pessoas têm o costume de falar, pelo menos assim, da minha turminha, eu não conheço ninguém que tenha profissão, que é a nossa convidada, e muito menos que trabalhe com o que ela trabalha. Tô fazendo suspense pra vocês ficarem, viu? Nada de pular pra frente. A nossa convidada é a Ana Caroline Santos. Ela é terapeuta ocupacional. Já ouviram falar dessa profissão? Conta mais um pouquinho de você, da sua profissão, e é um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer, Larissa, agradeço o convite e é muito bom falar dessa profissão que é tão desconhecida e que eu também não a conhecia antes mesmo, né, de procurar qual a profissão que eu ia escolher para seguir. Então, é uma profissão que ela é dentro da área da saúde. São 5 anos de curso. Aqui a gente tem a UFMG, que é uma faculdade que oferece esse curso, né? Eu me formei lá, né? Me formei em 2008. É uma profissão bem ampla. Na época que eu formei, eram 10 períodos, né? Então eram 5 anos, integral o curso. Integral? Integral. Os 2 primeiros anos são muito parecidos com a fisioterapia, porque a gente tem matérias em comum, e depois o curso vai se especializando e entrando também dentro das áreas sociais, dentro da área da saúde mental. Então, ele é dentro de alguns pilares. A gente tem terapeutas trabalhando com crianças que têm algumas dificuldades de desenvolvimento, terapeutas trabalhando com idosos, dentro da saúde mental, dentro do âmbito hospitalar. E o que essas pessoas têm em comum? São as dificuldades em gerir, em desenvolver as habilidades diárias, né? Então, essas pessoas, por alguma deficiência, alguma limitação, que seja provisória ou que seja mesmo já genética, né, em uma condição permanente, ela precisa desse profissional para que possa auxiliá-la no dia a dia. Fica bem mais fácil quando a gente começa a exemplificar, né? Porque assim eu sei que é difícil, fica muito amplo, mas a gente tem esse profissional de terapia ocupacional de diversas formas. Umas outras que me lembrei agora são na saúde do trabalhador, que é uma área também que, né, como a gente trabalha com a ocupação como nosso foco principal, então tudo que gera ali um adoecimento, que não está legal no ambiente de trabalho. Então, são várias vertentes, assim, dessa profissão. Você falou que você não conhecia até você escolher a profissão. Como que você conheceu a terapia ocupacional, assim? Então, eu busquei na época tinha um atendimento gratuito na PUC, no qual você tinha alguns atendimentos com psicólogo para fazer, eu até esqueci o nome, tem um nome específico, assim, quando você vai fazer quando você vai escolher... Teste vocacional? Teste vocacional. Né? Na verdade, não foi um teste, foram 12 sessões. Nossa. Então, foi muito interessante, que eu pude aprofundar um pouco nas minhas habilidades, o que eu gosto, o que eu gostaria de desenvolver. E eu ficava muito na área da saúde, mas eu também gostava da área social. E aí, lá nesse atendimento, eu vi um atendimento de grupo em saúde mental. E eu achei aquilo, assim, muito transformador, muito próximo mesmo, de conseguir fazer uma transformação na vida do indivíduo. Então, me chamou atenção nesse aspecto. Quando eu entro para a faculdade, eu já descobri a área infantil. E aí eu já comecei a achar que era área infantil, que o desenvolvimento, né, a questão da integração sensorial, o tanto que pode ser... tanto que você consegue ajudar mesmo a criança nos estímulos. Mas depois, quando eu fui conhecendo mesmo as práticas, como que a terapia ocupacional pode agir dentro da saúde mental, aí eu não tive dúvidas. Te pegou mesmo. Me pegou mesmo. E conta pra gente o que é a Acompanhar-te. A Acompanhar-te, ela é uma casa. Ela iniciou em 2012 com uma proposta de casa-dia. Então, a gente percebia que ocorria várias internações que muitas vezes poderiam ser evitadas com estímulos, com a pessoa tendo opção de socializar, com atendimentos pontuais. E, às vezes, as pessoas não tinham esse suporte adequado em Belo Horizonte e, muitas vezes, ficavam em casa,
isolados, vivendo situações conflituosas com a família, por estar em casa, né? A família também com dificuldade com o manejo. Então, era uma casa que inicialmente foi como esse suporte dia. E aí, a partir das pessoas que começaram a frequentar durante o dia, começou, a partir delas mesmas, um desejo de dormir na acompanhante. Olha. E a gente foi percebendo que elas ficavam bem, mais estáveis, né, nesse primeiro ano. Pessoas que, às vezes, durante o ano tinham internado 1, 2 vezes em hospital psiquiátrico, não tinham tido crise. Então, assim, é diferente do que um familiar estar cuidando, né? Principalmente a questão da medicação. Então, nesse primeiro ano, né, as pessoas que frequentavam, elas tinham ali a medicação ofertada pelo cuidador. Então, essa adesão à medicação, um suporte afetivo, social, né, atividades que sejam relevantes para ela dentro do cotidiano, né, realmente um olhar para aquela pessoa, do que ela gosta, e que é totalmente diferente do que estar em casa, né, sem nenhum tipo de estímulo. Então, quando eles começam com esse desejo, a gente começou a pensar se realmente não seria interessante ter essa opção de morar e não somente passar o dia. Então, a partir daí, em 2014, a gente teve nossos primeiros clientes que passaram a noite e começaram a dormir lá, né? Um deles foi uma moradia temporária, né? Eu acho interessante eu exemplificar um pouco para entender, né? Sim. Quem que é essa pessoa que precisa, né, de uma moradia. Então, no caso dele, era uma pessoa já assim, institucionalizado, Certo. né? Já vinha uma vida de internações repetidas, né? Não que eu sou contra a internação, eu acho muito importante no momento da crise, no momento que a pessoa não consegue né, lidar com a vida e se torna um risco para si mesmo ou para os outros, é necessário. Sim. Mas, se não tiver depois um suporte, isso pode vir ficar crônico, né, como já aconteceu com diversas pessoas. E, nesse caso, era um rapaz jovem e que estava cronificado nesse ciclo de internação, crise, desestabilização. E o ambiente familiar, ele não era muito propício para ele se manter bem. Então, esse afastamento, nesse momento no qual ele saía de uma internação, precisava primeiro se reestruturar, e a família também ser reestruturada, né, porque não adianta também fazer o atendimento só com a pessoa. Né? Eu sou especialista também em contextos sociais. Sim. Então, isso é realmente uma vertente que dá muito certo quando você aborda a pessoa que precisa de tratamento e também o seu ambiente, né? Seja as pessoas que convivem, seja o ambiente físico. Então, a partir daí, a gente surgiu como moradia assistida em 2014 e estamos até hoje, né? Inteiramos esse ano, no ano de 2022, 10 anos. É uma casa onde as pessoas podem, sentem-se livres para estar tranquilas, elas não são obrigadas a fazer atividades, né? Então, é uma casa que é um ambiente terapêutico. Por exemplo, tem dia que estão acontecendo oficinas, a pessoa não quer participar da oficina, mas ela gosta de circular, ela acha interessante olhar aquilo de longe, ela dá uma palavra com aquele técnico que está passando ali na casa, ela tem um certo relacionamento com ele, não necessariamente estar no grupo. Né? Então, é uma casa hoje que atende nas duas modalidades, porque a gente ainda acredita que temos muitas pessoas que precisam somente desse suporte dia, né? Às vezes pode ser 2 vezes por semana, pode ser pode ser todas as tardes, depende de cada quadro, depende também dos interesses que a pessoa tem nas atividades que estão sendo ali ofertadas. Né? Então, basicamente, é uma casa assim, né? Com essas duas modalidades. Moradia, que pode ser transitória ou também permanente, né? Por exemplo, pessoas que moravam sozinhas, não tomavam medicação, tinha grande dificuldade com os vizinhos, situações de agressão, alguns chegavam até o Ministério Público ter que atuar. Então, são pessoas geralmente com quadros de esquizofrenia, esquizoafetivo, bipolaridade, e que realmente ficou inviável tanto residir com a família quanto sozinhos, né? Então, nesse ambiente protegido, onde tem ali as refeições no horário, um ambiente limpo, né? Na saúde mental é muito comum
a questão do acúmulo de lixo, de sujeiras. Então, a pessoa não ter essa necessidade que a gente tem muitas vezes de tomar um banho, de estar bem organizado. A pessoa que tem a doença mental precisa desse estímulo. E, às vezes, realmente é uma cuidadora ir com ele para o banho, falar, não, hoje eu vou te ajudar, está precisando. Às vezes, incentivar, né? Com jeitinho ali. Isso. E que no ambiente familiar é outro parâmetro, né? A pessoa muitas vezes não deixa a família intervir. A né? gente brinca, né? Caso Ferreira espeta de pau, mas eu tive uma situação na minha família. A minha tia, ela tinha, já é falecida, mas ela tinha, deixa eu tentar lembrar o nome, ficou famoso agora, como chama aquele ator famoso que foi diagnosticado agora com demência? Demência frontotemporal. Demência frontotemporal, isso. A minha tia tinha, ela foi diagnosticada muito cedo e ela não chegou a ser institucionalizada. Ela, no final da vida dela, mas assim, um pouco antes do final da vida dela, ela foi morar conosco. E muitas das vezes, as amigas e vizinhas iam lá, davam banho nela com muito mais facilidade do que a gente, porque quando era a gente, ela não queria fazer. Então, eu convivi bem e eu bato palma pro trabalho de vocês, porque eu tive em casa uma pessoa que precisava de um acompanhamento e eu sei o quão é difícil para a pessoa e o quão é difícil para a família. Sim. Porque a gente não tem estabilidade mental e consciência e saúde mental mesmo, né? Para lidar, às vezes, com algumas situações que a pessoa que tem algum problema, algum diagnóstico, precisa. E vocês, tanto terapeuta, ocupacional, vocês têm uma equipe multidisciplinar, né? Fala um pouquinho, então, para a gente. Então, na nossa equipe, quando você fala dessa demência, né, eu me lembrei muito do fisioterapeuta, porque a gente já teve uma pessoa que teve esse diagnóstico. Ela tinha, na verdade, antes esquizofrenia durante a vida e, no fim da vida, ela evoluiu para demência frontotemporal. Então, ela já residia conosco. Então, a gente viveu todo esse processo aí durante uns 5 anos, até chegar nos cuidados paliativos. Então, é realmente um cuidado bem intensivo. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tinha a fisioterapia como um pilar muito grande nesse caso. Cada morador, a gente tem um profissional da equipe que ele é mais próximo, né? A profissão dele se assemelha mais ao que a pessoa precisa. Então, a gente tem também, por exemplo, um musicoterapeuta, que é um profissional que é muito próximo de um morador nosso, ele é até referência técnica dele, e acompanhante terapêutico. Então, ele faz o grupo todas as quintas, mas atende também esse morador em outros momentos, em outras situações. E é uma pessoa que tem, assim, uma vivência musical muito grande. E a terapia deles é em cima de músicas, em cima, aquilo ali permeia todo o acompanhamento, né? Claro que tem horas que tem a ver com o lazer, essa saída deles, tem outras finalidades, mas a gente tem, por exemplo, um outro profissional da equipe multidisciplinar, que é um artista cênico, das artes cênicas, né? Ele tem uma especialização também em arte-saúde e ele faz oficina de jogos teatrais. É uma oficina bem interessante, pessoas que têm habilidade com literatura, que gostam da questão da dramaturgia. E aí ele mistura um pouco isso, a poesia, a criação, jogos. E aí também tem a ver com a especificidade de cada um, né? Tem gente que gosta muito da oficina dele, tem gente que não vai. Outra profissional da nossa equipe é uma artista plástica, que é também especialista em arte-terapia. Então, essa técnica é bem interessante para as pessoas, elas desenvolvem, né, tanto trabalhos manuais e questões, ela faz um grupo bem dinâmico, né? Não é uma aula de artesanato, é um momento terapêutico. Né? Então, aquelas atividades ali, elas têm uma reflexão, elas contam um pouquinho de cada um, tem um objetivo, ela tem ali traçado já parâmetros do que ela vai desenvolver. Né? Então, essa equipe, a gente tem também
Eu estou na equipe como coordenadora de 2 estagiárias de terapia ocupacional. Então, dentro do setor de terapia ocupacional, a gente desenvolve atividades de culinária, de passeios, estimulações cognitivas, às vezes individuais, às vezes em grupo. Eventos na casa, a gente conta com todos da equipe, mas geralmente o setor de TO que é o que organiza um pouco mais, é a questão mais próxima mesmo da pessoa, né? Por exemplo, vai ter um evento, qual roupa que ela vai usar, como que vai arrumar o cabelo. Olha que bacana. Né? Os detalhes ali envolvidos. Então, hoje a gente conta aí com essa equipe, né, de 5 profissionais aí, uma equipe que ela é multidisciplinar e principalmente interdisciplinar. Então, não são atendimentos isolados, no qual a pessoa vai, faz 1 hora de atendimento e vai embora. A gente tem o grupo de WhatsApp, que é muito ativo. Nós reunimos todas as primeiras quartas do mês de reuniões de vídeo. Então, a gente discute os projetos terapêuticos, cada um dá a sua visão de como que aquela pessoa está, o que pode melhorar. Então, é como se fosse um pouco um certo quebra-cabeça, né? Que a equipe junta, ela consegue desenhar melhor como que vai ser os próximos passos, como que a gente vai lidar com essas pessoas que estão lá conosco. E você falou que cada residente ou assistido, porque vocês também têm a Casa Dia, né? Como que ele chega até vocês? Muitas vezes ele vem encaminhado pelo próprio psiquiatra, ou um terapeuta, ou psicólogo, ou até mesmo a família que nos procura na internet. Essa pessoa, para a gente conseguir ajudá-la, é preciso que ela já esteja estável. Então, a gente recebe muitas pessoas que procuram ajuda, mas não é a hora da pessoa ser atendida nessa modalidade que a gente oferece, né? Por exemplo, o caso quando a pessoa não está no uso constante da medicação, está em surtos, né? Ela está tendo muitos delírios, está agitada, dormindo mal. Então, ela precisa primeiro ser avaliada, passar por uma consulta psiquiátrica, esperar que o quadro esteja estável, porque senão ela não vai ter aderência ao tratamento. Então, quando a pessoa está estável e vem encaminhada de um outro profissional, então esse primeiro momento a gente faz uma avaliação mais detalhada e traça objetivos que sejam comuns também ao que a família pretende, ao que esse profissional que indicou, para que ela possa fazer o tratamento e a sua trajetória da forma que seja mais adequada para ela. E você estava falando que você tem alguns pacientes, né, com quadro de esquizofrenia, alguns pacientes com quadro de bipolaridade. Explica um pouquinho para a gente o que são esses quadros, porque a gente tem ouvido muito falar, graças a Deus, a saúde mental tem se falado mais, mas as pessoas ainda ficam com aquele estereótipo do surto, né? E não é assim. Lá, a turminha lá é muito ativa, muito disposta. Gente, a gente vai colocar aqui o Instagram da Acompanharte. Se vocês verem as coisas deliciosas que eles fazem lá, é rocambole, tem o dia do cachorro-quente, tem o dia do cinema. Eu fico com vontade de estar lá junto. Não é? Dá água na boca. É uma turma que a gente assusta muito quando... As pessoas, na verdade, que assustam quando eu falo que trabalho com esquizofrenia, né? Todo mundo tem, assim, uma ideia, né? Fica naquele nosso imaginário, uma pessoa agressiva, uma pessoa descontrolada. Eu acredito que tem muito a ver com o nome, né? O nome é um nome que não favorece, é um nome estranho. E ainda, para piorar, a gente tem pessoas que não têm conhecimento, usam esse nome de forma inadequada, numa situação negativa. Então, tem essa psicofobia, né? Que se coloca em cima dessa doença em específico, né? A saúde mental já é em si só, né? Quando a pessoa tem um adoecimento mental, é muito difícil ela buscar ajuda, né? Muito diferente de quando a gente tem uma questão em outra parte do corpo. Então, quando se trata da esquizofrenia, esse preconceito ainda é muitas vezes maior. A população que tem essa doença é em torno de 1% da população. Ela tem uma base totalmente genética. Olha. Então, as pessoas que têm familiares que têm esquizofrenia, elas têm uma tendência muito maior de ter. Então, ela apresenta-se muitas vezes na adolescência.
Hoje em dia a gente já vê quadros até mais tardios, antigamente a gente pensava até uns 30, tem quadros que eles começam a aparecer um pouco mais tarde, né? Ou seja, a pessoa tem uma vida relativamente normal e depois ela rompe com a realidade e entra realmente num surto, que é o que a gente chama de crise. Né? O surto é um termo que a gente também banaliza, qualquer coisa a gente fala, né, surtei. E não é. Dentro da psiquiatria mesmo, o surto é um quadro grave, no qual a pessoa rompe com a realidade e ela já não sabe o que é real, o que está dentro do imaginário dela. Né? Então, para a pessoa ser diagnosticada com esquizofrenia, ela também tem que ter um acompanhamento mais a longo prazo. Não é apenas um fator, um episódio que ela tem de um surto, que ela, né, delira, tem alucinação, que vai ser diagnosticado como esquizofrenia. Ela precisa de preencher outros critérios e precisa também de um tempo maior de acompanhamento. Outras situações podem acontecer. Por exemplo, a pessoa tem uma depressão com um surto psicótico e depois ela trata a depressão e aquilo não acontece. Mas na pessoa com esquizofrenia, esse quadro é um quadro que se torna permanente ao longo da vida. A gente tem casos que a pessoa, com uso de medicação, consegue sim ter remissão desses sintomas, a pessoa não sente mais, né, esses delírios, que são as criações que ela tem na cabeça, né, muito parecidas. Muitas, por exemplo, um exemplo muito comum, a pessoa achar que ela está com um chip que a família colocou e que está sendo perseguida e que todos ali estão querendo o mal dela, que eles querem roubar o dinheiro, que eles querem matar. Esses aí são delírios comuns. A alucinação, ela já entra ali dentro dos sentidos. Então, é uma coisa mais estranha ainda para a gente imaginar, que é a questão mesmo sensorial. Então, ela sente sensações de arrepio, sente toque, escuta a voz ao pé do ouvido, ela vê pessoas. Tem um quadro de um paciente que eu acompanho, ele deixa a esposa em casa, ele vai no supermercado e ele vê a esposa no supermercado. E ele chega para tocar nela e não consegue tocá-la. E ele não sabe se é ela que é a real ou se é a que está em casa. Então, é uma alucinação visual. Então, a alucinação gustativa é uma que a gente já teve alguns casos na casa, que a pessoa cisma mesmo, e sente, né? Não é nem cisma, a pessoa sente. Por isso que é tão difícil a gente entender esse mundo dela, porque a gente não está vendo aquela realidade. Então, assim, para uma família leiga, é muito difícil mesmo respeitar isso, não alimentar o que ela está falando é verdade e, ao mesmo tempo, também não bater de frente. Porque para a pessoa aquilo é uma realidade, né? Mesmo que não esteja palpável para quem está olhando, para aquela pessoa é uma realidade. Isso mesmo. Então, esses quadros, quando ele começa, né, tem muitas vezes uma dificuldade na socialização, muito devido a esses sintomas que eu falei anteriormente, porque aí a pessoa já fica muito, a gente chama o termo de invadida pelo outro. Então, é que a pessoa, às vezes, uma coisa que você fala pequena, aquilo ali ela já toma para ela como uma agressão. Então, ela prefere se isolar, ficar mais na dela, do que ter esse tipo de conflito. Né? Então, algumas características da esquizofrenia são plenamente essas: a dificuldade social, o delírio, as alucinações, a dificuldade com autocuidado, né? A pessoa passa tempo sem um banho, sem se cuidar, não vê essa necessidade. E a gente vê também assim, uma dificuldade, uma diferença, na verdade, da forma como ela vê a vida. Né? Eles não têm muito essa ambição de querer, eu vou trabalhar, eu tenho, né, que trabalhar, eu tenho que ter um carro, uma casa, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos. Não. Essas regras meio assim da nossa cultura, da sociedade, eles não conseguem entrar nessa pilha que a gente coloca, né, que todo mundo se coloca e é o que a gente vive dentro da neurose. Eles já são da linha mesmo, que é o que a gente chama da psicose. Então, a esquizofrenia é 90% dos quadros que a gente atende. Porque são pessoas que realmente elas têm essa dificuldade de viver sozinha. Porque uma vez que ela acha que aquela realidade dela, ela não acha, ela tem certeza que aquela realidade dela está acontecendo. Então, como que alguém vai me dizer que eu sou doente e que eu tenho que tomar uma medicação?
E deve achar se a pessoa ainda tá naquela de que, igual você falou da alucinação, do chip, de pensar. Fala, não, esse medicamento aqui que é o chip. Isso. Faz todo sentido. Então, estão querendo me atrapalhar. Então, Estão querendo me deixar dopado. Sim. E essas vozes, esses delírios, eles sempre vêm num tom negativo. Sabe? Não é uma vozinha que vai falar ali, olha como que você está bem hoje, olha, você deu conta. Né? Não. É sempre colocando a pessoa para baixo mesmo. E aí entra num quadro depressivo, né? Entra também. E são, assim, pessoas inteligentíssimas, que têm, como eu disse, alguns conseguem tomar medicação também e ter uma vida produtiva. A gente vê casos que é claro que não vai conseguir muitas vezes ter um trabalho 8 horas por dia, esperar um ano para ter férias. É necessário ter, muitas vezes, um trabalho adaptado. Sim. Né? Que aí a gente já entra numa outra questão, né? Mas voltando aos diagnósticos, né? Esquizofrenia, a bipolaridade, a gente já tem um quadro diferente, né? A pessoa pode ter alguns sintomas, sim, que eu falei dos delírios e alucinação, mas são coisas mais pontuais, que é o que a gente chama do transtorno bipolar com sintomas psicóticos, e pode não ter a ver com, não ter esse sintoma, né? Mas a pessoa tem uma dificuldade também de socializar, de manter uma rotina. Ela tem picos assim acelerados e picos muito produtivos, no qual ela passa às vezes 2, 3 dias ali trabalhando e depois ela entra em situações, semanas que ela já não dá conta de produzir nada. Então, assim, são vários aspectos que têm que ser avaliados, né, para se ter o diagnóstico mesmo de bipolaridade. Então, é um pouco isso. Né? Eu falei também um pouco do esquizoafetivo, que é também, se a gente pensar, um diagnóstico que está entre esses dois. Ele não completa para a esquizofrenia, mas também não é só uma pessoa que tem um transtorno bipolar. Olha. Ele é um pouco mais prejudicado do que uma pessoa só bipolar, né? E então ele é um diagnóstico que ele fica entre esses dois. Né? E aí, para realmente fechar, tem que ter um acompanhamento tanto psiquiátrico, né, como multiprofissional durante um tempo para fechar o diagnóstico. Eu acho que qualquer diagnóstico precisa de um tempo, né? A gente acha que é demorado, porque a gente quer uma resposta. Nós estamos num imediatismo muito grande, né? A gente quer a resposta pronta. Por isso que as pessoas falam assim, mas está demorando a ter um diagnóstico de TDAH, está demorando a ter um diagnóstico de outra coisa. Mas a gente, quando vai fazer exame de sangue normal, às vezes a doença que a gente tem é rapidamente diagnosticada. Vou dar um exemplo bobo meu aqui, que eu demorei 21 anos para descobrir que eu era intolerante à lactose. Por que eu não posso demorar 1 ano, 2 anos para descobrir uma outra coisa, né? Sim. Isso tem sido bem comum, assim, pessoas mais velhas descobrirem que tem TDAH, que tem outras dificuldades, né? E aí abre um campo, né, de tratamento, de possibilidade. Eu acho muito bacana agora se falar mais de saúde mental, se procurar mais, conseguir um diagnóstico. Aí o povo fala assim, tá na moda TDAH. Eu não vejo isso. Eu acho assim, que bom que as pessoas estão conseguindo ser diagnosticadas. Sim. E viver a partir daí. Viver melhor a partir daí, né? Isso mesmo. Voltando à questão da esquizofrenia, quando eu falo da questão do surto, o que costuma acontecer? A pessoa está numa vida aparentemente normal e algo acontece que pode ser tanto uso de drogas quanto fatores emocionais. Né? Então, a gente tem aí fatores emocionais muito comuns. A questão do vestibular, a questão de formatura, de TCC, de término de curso, que a pessoa fica ali muito pilhada para fazer e aquilo ali torna uma proporção muito grande para ela. Términos de namoro, situações de aborto. Falecimento, provavelmente, de alguém querido. Falecimento. Então, assim, mudanças bruscas, situações muito... Se a pessoa já tem, né, lembrando que tem que ter a tendência genética. Então, ela tem uma chance maior quando acontece, né, um fator assim. Com relação ao uso de drogas, uma das drogas que mais desencadeia é a maconha,
né? É uma coisa que é importante ser falada, é pouquíssimo divulgado. A maconha, ela tem os receptores já próprios no cérebro e ela, se comparados com a cocaína, com o crack, com outras drogas, é uma das drogas que mais tem esse potencial. Que é uma das que tem mais uso recreativo Que também, é as né? que mais tem, né? Que tem menos, a gente está assim, nessa onda aí, né, dos extremos, né? Não que eu sou a favor da descriminalização, que é um outro fator, né? A gente tratar de formas diferentes, mas isso é uma informação que precisa ser muito levada para as pessoas, principalmente para os jovens que desconhecem isso, né? Tem às vezes já uma genética familiar e se arriscam, né, por uma recreação, por uma questão de querer experimentar. Eu já atendi em clínica pessoas que com o primeiro uso de maconha desencadearam surtos. Nossa. E são pessoas que, a partir dali, nunca mais vão ter uma vida normal. Eu fico, assim, realmente achando muito estranho isso não ser divulgado, sabe? Pelo governo, né? Tinha que ter umas frentes, assim, de divulgação, porque é uma questão de saúde pública bem grave. Né? Se a gente já está numa situação difícil de atendimentos para quem tem depressão, né, outras doenças, para quadros psicóticos ainda está mais difícil o acesso ao tratamento. Eu vi uma situação com uma blogueira que eu sigo, ela é até psicóloga, mora na Austrália atualmente, mas é brasileira, e o irmão dela teve um surto e ela de maneira nenhuma mostrou o irmão, ela preservou o irmão, mas ela quis falar, só que foi com, acho que, Santo Daime. Sim. E ele foi procurar uma cura, uma terapia, usou e infelizmente entrou em surto e até a última vez que ela havia conversado, eles estavam com dificuldade de trazer ele de volta. É realmente um risco imenso. É um exemplo que eu tenho de um caso que eu acompanhei, de uma moça que estava se recuperando num processo de abstinência de 2 anos, né? Ela era uma dependente química, dependente de cocaína, e ela foi convidada por um professor de yoga a tomar o Santo Daime. Nossa. Como uma tentativa de sair do uso da cocaína, uma coisa que para alguma pessoa que ele conhece deu certo. E aí, depois daquilo, depois de uns anos, eu encontrei e ela me falou, olha, a partir dali, eu nunca mais consegui ficar abstinente como eu estava naqueles 2 anos. Então, a gente entra também num quadro que eu acho interessante a gente explicar, né, que a moradia, ela atende, sim, pessoas que têm um quadro de dependência química, mas associado. Então, somente a dependência química a gente não atende, mas acontece muito nos quadros que a pessoa tem a doença mental, né, ela usa ali a droga como uma fuga, como até mesmo um remédio, né, assim, entre aspas, porque é muito sofrimento, né? O nome sofrimento mental, eu acho que é o mais certo, porque é realmente muito difícil passar por isso tudo. Então, as drogas entram muitas vezes aí nesse lugar de dar uma tranquilidade, não é o melhor, mas a pessoa acaba indo por esse lado. Né? Então, quando as experiências que nós temos na casa são experiências bem-sucedidas, no qual a pessoa que tem essa associação com a droga, mas que fica um tempo abstinente, né? Por exemplo, a gente tem aí uma média interessante, seriam 5 meses, 6 meses, para depois ingressar na moradia, né? Vista que a nossa moradia é uma moradia portas abertas, né? Eu falo entre aspas, porque é uma moradia voluntária, apesar de que todos que estão lá dentro foram decisões familiares, né? A família que entra em consenso e consegue decidir pela pessoa. Porque né? às Que vezes a não pessoa tem, não tem como decidir para si própria. Não tem. Mas ela acaba, às vezes ela vai meio de contragosto no início, né? Ah, vou experimentar, mas começa a gostar. Né? Ela frequenta, ela é bem acolhida. Quando eu falei da equipe, né? A gente tem a equipe dos profissionais aí, mas a equipe também de cuidadores, de cozinheira, de serviços gerais, é uma equipe que faz toda a diferença, né? É, na verdade, a equipe que fica 90% com eles. Né? Então, quando essas pessoas chegam lá assim, dessa forma involuntária, mas são acolhidos, são bem cuidados, eles veem que eles estão recebendo, né, o carinho, a atenção que precisam, eles vão aceitando e a grande maioria se adequa.
né? Então, quando tem a medicação em dia, a pessoa já passou por um processo de abstinência, está sendo trabalhado também as questões familiares que influenciam diretamente. Então, quando você tem todo esse trabalho feito ali, como se fosse uma rede mesmo de retalhos, né? Tudo ali, cada hora um pontinho é dado em alguma área, a gente tem resultados excelentes. Viu? Às vezes, eu costumo dizer até que os resultados são maiores nos casos, né, que tem essa comorbidade do que quando é só dependência química. Entendi. Né, que a pessoa acaba sendo... Ela tem mais liberdade, ela tem não tem nem como comparar até, né, se for ver. Mas é uma luz, muitas vezes, né, para as famílias que ficam aí, né, achando que a pessoa não tem mais jeito, porque já tem uma psicose, ainda usa droga, mas tem sim, tem muito tratamento e tratamentos que dão bons resultados. Uma vez a gente estava conversando também e você contou que você teve casos bem-sucedidos, por exemplo, de pessoas que passam por algum sofrimento mental, mas, por exemplo, tem uma hipertensão, tem uma diabetes e que com a moradia conseguiu reverter ou pelo menos melhorar o quadro nesse aspecto. Conta pra gente um pouquinho. Essas pessoas, elas têm hábitos muito diferentes dos nossos, né? A gente costuma até falar um pouco assim, meio até bizarros, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que, morando sozinhas, só comiam salsicha, tomava café só na esquina, não conseguiam fazer nada para cozinhar, então só comia comida industrializada. A questão da compulsão alimentar na pessoa que tem o transtorno mental, principalmente a esquizofrenia, a bipolaridade, é muito comum. Então, eles não têm essa regulação do que comer, quando comer, quantidade de comida. Então, assim, a comida na Comparte é assim, como se fosse o carro-chefe. A gente brinca até com eles assim, se quiser... ganhar eles é realmente agradar-lhe um pouquinho, mas tem que ser completamente controlado. Então, eu imagino isso no âmbito familiar, né? Eu conheço famílias que realmente colocaram cadeado na geladeira, trancaram a cozinha. São atitudes que eu não, de forma nenhuma, julgo, porque é por aí. É desesperador, Como que você não vai deixar a pessoa, né, se drogar de comida, Sim. né? Como que ela vai comer ali sem a necessidade? Então, geralmente, as pessoas que moram sozinhas e que vieram residir conosco estavam com exames clínicos bem ruins, já com quadros já de diabetes, né, instalados, e que com essa alimentação de 3 em 3 horas, com muitas frutas, uma alimentação diversificada, a gente gosta muito de conversar com eles, o que eles querem no cardápio, como que eles gostam. Às vezes um lembra assim, mas eu gostava da cenoura de rodelinha, que a minha mãe faz refogada, eu ainda não comia aqui ainda assim. Então, aí a cozinheira também tem esse olhar, sabe? E aí, assim, o prato é único, cada um tem o seu prato. Um quer o feijão em cima do arroz, um gosta da carne de tal pedaço. Então, esses detalhes a gente valoriza muito. Porque se a gente quer mostrar e quer deixar essa pessoa se sentir à vontade, como se fosse a casa dela, né? E acaba que é a casa dela, que ela reside conosco, então ela precisa de ser agradada. Né? Ela merece fazer, né, o que é possível. Né? Nem tudo se pode escolher, mas dentro do que dá para escolher, a gente envolve eles. Né? A culinária já é um momento mais assim para extravasar, né? Igual ontem, por exemplo, foi um bolo de chocolate e cobertura de chocolate branco e molhado de chocolate. Estava bem doce, bem... Então, assim, teve uma salada de frutas há uns dias atrás, tinha... compota de pêssego, aí pôs a calda do pêssego, então assim, eles vão fora, aí eles amam. E é engraçado que é uma culinária bem masculina, assim, sabe? São 4 homens que cozinham, e aí ali eles discutem. A culinária, né, aproveitando que eu entrei nesse assunto, vou abrir aqui um parêntese. É uma atividade que a terapia ocupacional explora de diversas formas. Então, assim, inicialmente, a gente pode conversar muito com eles, como que essa comida entra, assim, na rotina deles, como que é a história de vida deles com a comida, quais que são as memórias afetivas, qual prato que a gente pode preparar, por que esse prato vai ser bom né, de onde que vem. A partir dali, eles têm a oportunidade de ir no supermercado, fazer a compra.
Então, escolher o próprio ingrediente, ver a quantidade. E vocês têm horta também, né? A gente tem a horta, né? Em alguns momentos a gente usa ali, igual agora vai sair um milhozinho lá. Tem um mamão que é feito doce direto de lá. A gente tem um pezinho de acerola, tem umas alfaces. Um dos moradores reivindicou muito um pé de jiló, né? Então, assim, o pé de jiló, mas ele acha até que é dele, aí fica uma guerra, porque aí o povo quer comer jiló, ele por E ele, é ele dele. come é dele. Tem um outro lá já também que não deixa uma couve pra frente. A couve dá um talinho, já vai lá e come a couve. E aí a gente vai seguindo. Então, assim, a culinária é muito rica, por exemplo, pessoas que têm habilidade, assim, com a matemática. Então, a gente vai dobrar a receita. Então, fulano que vai fazer ali as medidas. E aí, dentro da habilidade de cada um, né? Um não gosta de fazer, mas ele gosta de sair. Então, ele vai fazer só a compra. A gente agora, no momento, só está com dificuldade de lavar, que nenhum deles quer lavar, mas aí até é negociação, né? A gente só faz o que quer, né? Então, tudo dá para ser abordado ali, né? E aí é uma interação da vivência real, né? Fulano colocou tal farinha, eu não queria que tivesse sido assim. Então, eles experimentam ali, mas num ambiente monitorado, que tem a profissional de terapia ocupacional. Então, é totalmente diferente de uma pessoa... Ela vai saber gerir o conflito. Então, tem hora também que a receita dá errado, porque eles foram naquela linha ali e chegou no fim das contas que deu errado. Né? É diferente de uma aula de culinária, que alguém vai chegar impondo. Então, não tem uma hierarquia. Né? Aquilo ali está todo mundo na mesmo nível. Então, é uma das atividades bem interessantes e que a gente tem quase que desde o início, assim, da casa. Que bacana, gente. Vocês têm o refeitório também, né? Que eu já vi que de vez em quando vocês fazem algumas festas, alguns eventos no refeitório. Conta pra gente também, eu vou puxar um pouquinho, porque você falou da interação dos familiares, né? Que eu sei o quão importante é. E como que vocês tentam fazer com que os familiares se apropriem da casa também? Eles têm, assim, a seu modo, cada um tem uma forma, assim, de fazer o contato com o familiar, né? Então, por exemplo, a gente tem familiares que buscam uma vez por semana a pessoa para almoçar. Então, a gente já sabe que naquele dia, naquele horário, o familiar vai buscar. Então, eu já fico ali perto da porta. Então, a pessoa chega, eu já converso um pouco com ela, eu já conto um pouco como que ele está, já pego também alguma informação da família para entender também em que momento que aquela família está. A gente faz reuniões nas quais a gente conversa com a família, dá um retorno de como que a gente tem lidado com essa pessoa, como que tem sido as demandas, a gente sugere situações que podem ser positivas. Os grupos de WhatsApp funcionam muito. Então, cada família tem o seu grupo. Então, às vezes, a família quer fazer uma intervenção, ela vai colocar lá no grupo. Hoje eu estou querendo ir lá pintar o cabelo. Será que é uma boa? Aí, às vezes, eu falo, não é uma boa hoje, não. Porque hoje a gente está com outra situação. Então, ela já vai num outro salão que outra irmã já marcou. Entendi. Porque as famílias são complexas, Sim. né? Então, não é um cuidador muitas vezes, né? E quando até um também, é bem difícil, é bem puxado. Então, tem algumas que são vários irmãos, tem uns que entram tio, tem um que entra mãe, irmã. Então, a gente tenta trabalhar também com as famílias de uma forma na qual elas também, como que elas funcionam. Então, tem famílias que não funcionam no WhatsApp e nada é falado pelo WhatsApp. Então, funciona, por exemplo, nos eventos. Então, eles não têm tanta frequência de estar na casa, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que vão para tomar um café da tarde, passar a tarde lá na nossa mesa com o morador. E uma coisa super legal que a gente não tem horário de visita. Então, a gente parte de um princípio que é como se fosse uma república, né? A casa é deles, eles residem, então a família tem livre acesso. Então, eles são bem adequados, eles né, respeitam ali, mas dentro do possível, então, até mesmo facilitar, né? A pessoa às vezes está passando por ali, eu vou dar uma passadinha, né? Como se fosse uma casa mesmo, né? Uma coisa sem cerimônia, né? Então... aí tem famílias que já funcionam nos eventos. Então, aí a gente um dos nossos pilares também. Um evento, por exemplo, que a gente sempre tem feito é convidar os familiares, grupinhos de 4, 5. E aí, nesse dia, a gente não está chamando-os para falar sobre os residentes assistidos. A gente trabalha um pouquinho a saúde mental dessa família. Né? Então, aí, o que a gente faz? Os profissionais que estão ali atendendo na casa atendem essas famílias. Entendi.
Então, com propostas aí da musicoterapia, do teatro, das artes cênicas, esse olhar da terapia ocupacional. Então, a gente desfoca um pouco, né? Que eles estão achando super legal, né? Que eles vão muitas vezes até tenso, né? Vai nova reunião, como é que é? E aí a gente desarma total, porque não é para ser tenso. Então, a gente quer que esse contato com eles seja o mais saudável. Então, as festas que a gente faz também são festas muito bem planejadas, para que eles possam vivenciar momentos bons. Então, a gente mistura muito arte, igual a gente teve os 2 últimos saraus, né, que a gente mostrou algumas obras de arte dos moradores, e aí a gente programa quem que vai ser o DJ, qual que vai ser aquela sequência, qual que vai ser a experiência que a família vai ter naquele dia conosco. Então, que essa experiência seja muito prazerosa, que dê vontade de voltar. Que crie memórias, né? Isso. Né? Porque são pequenos, às vezes, os momentos que passamos juntos, né? Então, tem famílias que vão nesses encontros, outras famílias, às vezes, buscam eles para passar o fim de semana, buscam para almoçar. Então, tem essa liberdade. Tem, total. Igual teve um morador, era carnaval, né? Eu estava em casa e, de repente, chega um vídeo no meu WhatsApp, era a filha dele com ele no bloco. Ai, que delícia! Então, assim, não tem que ter, sabe? Não me avisou. Eu vou buscar meu pai, vou levar, pode. Não. Então, ele foi e dançou no bloco. Então, assim, é essa relação, assim, de respeito, né? Às vezes a gente tem uma visão de que aquilo ali não é o melhor, mas a gente respeita também a família, porque é cada um realmente desempenhando o seu papel ali dentro dessa conjuntura. E eu vi que vocês, às sextas-feiras, geralmente tem um passeio, né? E que vocês estão até abrindo a público, assim, no geral, para quem quiser. Assim, eu achei a ideia sensacional por 1 milhão de motivos, mas, assim, vou citar 2 aqui. Primeiro, traz uma normalidade de sair com outras pessoas, porque a gente sai com outras pessoas no nosso dia a dia, né? Porque eles também não poderiam, não precisa sair só entre eles. Eu acho que aí cria-se uma oportunidade. E também uma oportunidade para quem, às vezes, não tem uma companhia para poder sair, quer passear. Eu vejo isso com um familiar meu, que eu tenho certeza que se ela morasse em Belo Horizonte, eu ia dar um jeito de falar assim, vai lá, vai passear, vai ver um teatro, vai no cinema, para poder ocupar a cabeça. Sim, essa proposta, ela realmente, ela é enriquecedora, assim, na rotina, né? A gente mora numa capital que tem muitas possibilidades de passeios, né, de cultura. Então, essa possibilidade que a gente está abrindo, ela é muito bem-vinda, assim, para pessoas que já fazem acompanhamento, né, e que precisam ampliar, sair um pouco de casa, conhecer espaços novos. Então, a gente primeiro faz uma conversa, define qual que é o local. Então, a pessoa ela não vai despreparada, né, para um lugar que, às vezes, ela não vai estar... não tem a ver, às vezes, com ela. Então, isso tudo é pensado. Então, os passeios, eles são grupos pequenos, para que realmente essa interação ocorra, né? A pessoa também não fique exposta, muitas vezes, né? De estar naquele grupo maior. A pessoa, às vezes, fica até com medo de ir, porque, nossa, vamos estar num grupão de pessoas, as pessoas me verem ali. Então, não é assim, né? É uma coisa natural. Os acompanhantes terapêuticos que a gente tem são profissionais muito bem capacitados, porque essa função, né, essa modalidade de atendimento é uma modalidade muito nova, muitas pessoas não conhecem, né? O acompanhante terapêutico, ele é um profissional da saúde que se especializa para que possa ter uma melhor abordagem possível de toda aquela situação. Então, são pessoas que vão ter ali uma ética, vão tentar, né, ao máximo, a gente se neutralizar do que a gente acha que tem que fazer, do que acha que tem que ser, para a gente acolher o que realmente aquela pessoa quer, o que para ela faz sentido, o que vai ser bom para ela naquele passeio. Então, esses passeios sempre são acompanhados de 2 profissionais, muito bem experientes, né? Então, fica aí o convite. Todo mundo que quiser participar, né, entre em contato, a gente faz um agendamento e vamos ter muitos passeios esse ano. Ai, que bom. Muita coisa boa. Muito bacana a proposta. E vamos falar de empreender, né? Porque
a Acompanharte é um empreendimento, né? Como que é empreender numa área de saúde? Como foi empreender numa área de saúde mental? E eu ainda vou puxar também como foi empreender na pandemia. Se houve uma diferença ou se manteve como era antes. Então, assim, a primeira, né? Empreender na saúde mental. Eu acho importante. Hoje somos eu e meu sócio, né, o Marcelo. Então, eu vejo que a gente faz uma dupla bem interessante, porque como eu sou da área da saúde, então meu foco é bem assim, né, oferecer e estar ali focado em estar oferecendo o melhor. Mas a gente tem que ter o viés do empreendedorismo também como base. Sim. Então, a gente tem que ter não só, né, nesse empreendimento, né, mas qualquer terapeuta ocupacional que vá fazer um atendimento, ele tem que ter essa visão mercadológica, a visão de limite financeiro do que vai ser ofertado. Né? Então, tem que ter esse equilíbrio, né, que seja algo que a pessoa possa aproveitar, mas que seja viável financeiramente. Então, realmente, no início, às vezes, eu até exagerava, sabe? Assim, a gente tinha que ter tantos profissionais, não tinha nem gente para atender ainda, não tinha nem cliente ainda, tinha 2 clientes, 4 profissionais. Mas, aos poucos, as coisas foram se organizando, né? Os fluxos de pessoas foram aumentando, a gente foi entendendo como que isso é possível, é viável. Eu gosto muito, porque eu tenho essa habilidade mesmo de supervisionar, de gerir gestão, então eu acho que eu tenho esse perfil. Né, se a pessoa tem pessoas que tem pessoas que têm mais perfil só para atender. Então, em vários momentos da Acompanharte, a gente teve outros terapeutas ocupacionais atendendo para que eu ficasse mais voltado um pouco para essa área né, do empreendimento mesmo, de gestão, de administrar, né? E eu sou uma pessoa que tem uma característica muito positiva. Então, quando chegou a pandemia, eu me mantive positiva. E eu tenho uma facilidade também de inovar. Então, o que eu fiz? A gente trabalhávamos, eu, Marcelo e Caroline, que era uma outra pessoa da equipe, que era uma supervisora na época. Então, ela tomou a frente de algumas atividades. A gente fez realmente uma remodulação. Um outro viés que a gente deixou de divulgar e que agora a gente está também nesse lançamento desse mês de novo, que é divulgar a Casa Dia. Então, nos anos aí 2020, 21 e 22, a gente meio que estacionou a divulgação para abrir novas vagas. Sim. Né? Porque a gente priorizou, em primeiro lugar, a saúde dos que já estavam ali residindo. Então, como alguns são idosos, né, hoje a gente tem um perfil bem eclético, metade idosos, a metade são jovens adultos, mas são pessoas que têm uma fragilidade maior, né? Isso já foi comprovado em artigos, que a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem mais sequelas cognitivas e físicas mesmo, então ela fica, ela está mais susceptível, né? Então, a gente ficou... deu um pouco essa parada na pandemia, então a gente realmente reorganizou muita coisa na nossa rotina e suspendemos um pouco essa admissão de novas pessoas para frequentarem. Então, agora que a gente já está, né, com essa pandemia já controlada, a gente já está vivendo um outro momento, então, por isso até o abrir, né, esse espaço para o grupo de passeio, para novas pessoas, novos integrantes. E esse espaço de casa-dia também, né, que a pessoa pode estar frequentando o período da tarde ou o período integral. E como que foi para os residentes esse período da pandemia? Porque como que vocês fizeram? Os parentes podiam entrar, não podiam? No início, a gente restringiu as visitas. E aí, a gente teve uma ideia de fazer uma serenata. Aí foi bem legal, porque a primeira a gente fez surpresa. Então, a gente combinou entre os familiares. A nossa rua é uma rua sem saída, então todo mundo parou o carro mais lá no finalzinho da rua. E aí foi num domingo de manhã. Então, o musicoterapeuta foi, e as famílias. E aí, a gente, como a nossa casa ela é de grade, o portão, então a gente só abriu a porta da garagem e aí a família ficou na rua, é uma rua sem movimento, a nossa. E aí, a gente começou a tocar.
E aí foi bem emocionante, porque aí eles saíram e ficaram... Mataram a saudade. E aí começaram a rever. E aí, como foi muito bom, e teve muita aderência das famílias, né, nos eventos todos que a gente tem, as famílias, elas sempre ficam muito presentes, né? Então, aí, o que a gente fez? A gente começou a fazer de 15 em 15. Que bacana. Então, aí, de 15 em 15, a gente tinha esse momento... realmente as saídas, assim, a gente suspendeu, né, os passeios, aí a gente começou a investir em coisas diferentes dentro da moradia ali, né, às vezes a gente voltou, uma das coisas foi mais filmes, uma sequência de curtas que a gente teve, que passou na casa, então foi um momento mais delicado, mas a gente teve um sucesso muito grande. Treinamos muita equipe com a questão da higienização e tudo. E a gente passou pela pandemia sem perder nenhum morador. Que beleza. No primeiro ano a gente não teve nenhum caso positivo. No segundo a gente já teve, mas a gente entrou naquele grupo de prioridades. Então, quando as ILPIs estavam sendo... recebendo as vacinas, né? A gente também começou a receber, então foi bem no inicinho, a gente foi um dos primeiros a serem vacinados, e a equipe também. Uma questão que a gente teve que fazer foi psicoeducativa, porque a gente percebeu isso mesmo com estagiários que não queriam vacinar. Então, teve estagiário que a gente teve que realmente demitir. Teve pessoas que eu vi mesmo, assim, fazendo uma hora para vacinar. Eu falei, não, agora nós vamos ter que ir. Então, foi assim, pegar no bracinho mesmo. Depois de muita conversa, é claro, né? Que a pessoa fica muito receosa. Sim. Era tudo novo, né? Mas deu certo. Graças a Deus, foi tudo tranquilo. Eu vou puxar também um pouquinho de um tema que está aí em voga, que está todo mundo falando, que é o diagnóstico do Bless, que é o filho da Giovanna Eubank. Você vai saber falar o termo correto melhor. Mas eu sei que ele tem dificuldade sensorial, assim, ele tem alguns problemas com calor, frio, e ela achava que era frescura no início. Ela falou abertamente que ela achava que era frescura, que ela não sabia lidar, que às vezes se jogava no chão, e ela falava, levanta daí, vai ficar no chão. E aí, ela, depois que ele teve o diagnóstico, ela foi entender, é porque às vezes ele estava com tanto calor que ele se jogava no chão para se resfriar, ele se resfriava, ficava mais calmo, levantava, estava bem. Mas conta pra gente um pouquinho desse diagnóstico e da importância de se entender o outro. É uma desregulação, né, neuronal que a criança ela sente, ela tem uma sensibilidade muito acima do normal com alguns tipos de textura, de sensações, né? Tem a questão sensorial mesmo desregulada. Então, esse trabalho que é feito com a terapia ocupacional, ele é um trabalho que tem um resultado muito bom. Quando você fala da questão da família, é realmente muito difícil a gente entender partindo do nosso princípio com as nossas vivências. Né? Então, assim, tem uma frase que há pouco tempo agora eu percebi e eu concordei muito, que é a gente não tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Essa frase, para mim, era verdade. É tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, a gente perceber que esse outro tem necessidades diferentes da nossa, porque a gente parte do parâmetro do que a gente acha, né? Nossa reguinha, né? Então, isso é muito comum mesmo, a família, né, ter essa dificuldade com o diferente. Né? Mas eu não sou assim e tá assim, né? Ainda mais quando se trata de criança. Né, que é também um ser que sofre ainda muito com o nosso conservadorismo, né, com o jeito que a gente aprendeu a lidar com a criança, né, que a gente fica muito, às vezes, né, no autoritarismo, querendo ali adequar, né, a criança àquela norma. Colocar na caixinha, né? E aí, o que sai fora, a gente tem a tendência a achar que é birra, que ela está fazendo hora, né, e não valorizar. Né? Então, eu acho que esse caso fica bacana quando ela se expõe, que coloca, né, a fragilidade dela, como que foi difícil para ela, e isso deve estar acontecendo hoje aí em vários lares. Sim. Né? Não só com questões sensoriais, mas como questões emocionais. Né? Um exemplo que eu acho interessante eu falar aqui um pouco, né, porque eu falei um pouco da terapia ocupacional no âmbito da moradia.
Mas a gente tem o profissional, por exemplo, como as experiências que eu tive ao longo da internação e do acompanhamento terapêutico, que são vivências diferentes, né? Por exemplo, o acompanhamento terapêutico com esse rapaz que eu comecei a citar antes, que era já há muitos anos institucionalizado e que estava numa situação que não conseguia sair desse ciclo vicioso, né? Era um looping assim, de repetições. Então, eu atendi baseando no que ele me trazia, mas também dentro do que eu percebia que era importante para ele. Então, um exemplo, ele queria fazer um check-up, sabe? Ele queria ir num oftalmo, que ele tinha alguma questão clínica, ele tinha umas questões dermatológicas, mas ele não, aquilo não tinha uma conclusão. E aí a gente começou o quê? Pesquisar indicações, conversar com as pessoas conhecidas, até chegar num nome de um médico. Então, eu fiz esse trabalho junto com ele. Então, ele ligou, agendou a consulta. Então, naquele dia, era o dia do nosso atendimento, que a gente já deixou pré-agendado. Então, eu acompanhei ele nessa consulta, né? Eu não estava ali como um familiar, mas sim como um terapeuta, no qual ele conseguia das informações, conseguia, mas ele precisava desse suporte. Então, se a gente parte desse princípio de que eu dou conta de fazer isso, não, mas é uma coisa tão pequena, não, mas é tão simples, mas a gente não pode ter essa ótica, né? Mas a ótica do outro, para ele aquilo era muito difícil. Para ele não conseguia dar aquela sequência e chegar num resultado que ele queria alcançar. Então, assim, esse profissional de terapia ocupacional, que muitas vezes pode ser no acompanhamento terapêutico, na casa, que pode ser em ambulatório, e que pode também atender até mesmo no âmbito hospitalar, né? Eu já atendi durante 3 anos, né? Algumas pessoas pensam, não, mas terapia ocupacional, na crise, a pessoa não dá para ser atendida. E não é bem assim. Mesmo no surto, na crise, é claro que com todos os cuidados, né? Dentro, né? Eu não atenderia uma pessoa em surto na residência dela, né? Mas ela dentro de um hospital, no qual ela está ali medicada, né? Tem ali, a gente tem uma proteção, não tem respaldo objetos, de outras pessoas. Isso. Então, um viés muito interessante, que eu já atendi muito, foi da arte-terapia. Né? Pessoas que estavam ali muito desorganizadas, ansiosas, inquietas. Então, quando você apresentava para ela alguns materiais, deixava aquilo livre. Então, muitas vezes eu vivenciei um paciente montar algum objeto ou fazer desenhos, e em cima dali ele conseguir simbolizar cada situação que ele estava conseguindo viver. Que às vezes ele não consegue falar, né? Que ele não conseguia falar daquilo. E na hora que ele montou aquilo ali, ele tinha aquela base, e aí ele desenvolveu toda aquela fala, né, muitas vezes delirante, muitas vezes misturado com a realidade, e que para ele é um sofrimento, que é aquilo ali que ele está trazendo. Então, passava aquele atendimento, a pessoa virava outra. Né? Dava aquela paz, aquela calma, ela conseguia, e aí ela ia criando aquele vínculo, ia vendo que você, em alguma forma, você conseguia ajudá-la, você estava ali com ela. Então, assim, mesmo dentro de um hospital, tem diversas possibilidades, né? Uma outra possibilidade é o lazer, né? Não só nas internações psiquiátricas, como eu também já trabalhei dentro da dependência química. Então, é muitas vezes focado em palestra, né? Focado em aprendizado, em psicoeducação, em terapia. E o lazer é tão importante quanto. Sim. Então, fazer uma cantiga, fazer uma dança, uma piada, uma mímica, algo que tira a pessoa daquela situação ali que ela está vivendo e que resgata esse trabalho, né, de lazer. Então, essas são áreas que eu acho que seriam importantes também eu trazer aqui. Né? Se a gente for exemplificar também, a gente tem a Anísia da Silveira como uma precursora, era psiquiatra, mas ela conseguiu ver esse potencial, né, nos pacientes que estavam internados, né? Há muitos anos atrás. Ela é uma pessoa muito importante nessa reforma que a gente, hoje em dia, busca, né, desse trabalho humanizado na saúde mental. Então, assim, eu acho que eu quero deixar claro que a saúde mental, ela tem espaço para ser tratada em diversas situações.
né? Seja na crise, no hospital, não é porque a pessoa está em crise que ela não possa ter os atendimentos. Tem o âmbito do ambulatório, tem os centros de convivência que a gente tem, né, que são gratuitos, e tem também esses outros, né, assim como acompanhante, a gente tem outros locais que são importantes e que é muito difícil a aderência. Né? A adesão deles é difícil, mas eu acredito que primeiro tem que ter adesão da família. Então, quando a família aceita esse diagnóstico, né, respeita a pessoa na individualidade que ela é, porque muitas vezes o que acontece é que a família, ela convida para ir para esses lugares, mas ao mesmo tempo também ela, né, não, mas você tem que estudar, mas você tem que trabalhar. Então, essa cobrança excessiva, ela, pelo contrário, ela sai pela tangente. A pessoa, ela não consegue se engajar e ter uma qualidade de vida e ficar estável, né? E gera mais conflitos ainda. E mais frustração. Né? Mais frustração. Então, o atendimento tem que ser da dupla. É o paciente e a família. Porque se só o paciente estiver evoluindo, a família, de alguma forma, ela vai boicotar, ela vai fazer sem querer. Porque ela que não aquilo entende não dá também, certo. né? Porque, igual quando você falou que você estava tentando trazer mais a família para acompanhar-te agora, que é possível, que a pandemia já está todo mundo vacinado e nós já estamos caminhando para uma vida mais como era antes. Eu achei muito interessante, porque realmente, como que você vai explicar? Você até consegue explicar o que está acontecendo, mas se a pessoa vivencia, ela vê com outros olhos, ela consegue entender melhor, né? Eu vi aquela, acho que vocês fizeram, foi a arte terapia, não foi? Foi. Que tem lá no Instagram. Foi. E como que é a aderência das pessoas? O que os familiares te dão de feedback com relação quando eles vão lá e fazem o que os moradores fazem? Os feedbacks são os melhores. Muito, eles ficam muito agradecidos, muito gratos. E conhecem aquele profissional de uma outra forma, né? Porque eles não conseguiam acessá-lo, né? Daquela forma. Então, eles agradecem muito. Essas reuniões que a gente tem feito, elas já são baseadas nos horários que eles podem. Então, a gente tem todo um planejamento em quase assim, uns 15 dias antes, para que seja um horário possível. Então, a adesão tem sido muito boa e eles ficam muito felizes. Ai, que bom. Muito felizes de vivenciar, assim, é visível a alegria deles. Outra coisa também que a gente não abordou e que vocês podem ver lá no Instagram da Acompanharte é o quanto tem plantas, flores em todos os locais. E isso tem um porquê. Conta pra gente o porquê disso. Então, esse contato com a natureza é uma fonte de prazer, né? Seja até mesmo para quem não está cuidando. Ele embeleza o ambiente, né? Igual a gente está aqui, tem essa florzinha aqui. Então, assim, é uma vida. Então, é uma casa. A gente quer que seja mais próximo do que uma casa que eles tinham antes. Então, a gente tem pessoas realmente que gostam na casa. Tem um dos moradores que molha todas as plantinhas todos os dias. E tem os outros que ficam realmente por ali, só curtindo, comenta, vê uma diferente. Teve um morador que plantou um cacto, assim, que estava... Um cacto não, uma bromélia. Estava meio murchinho. Aí eu chamei ele, falei, não, vamos mudar de vaso, você me ajuda? Ajudo. Aí ele me ajudou. Passaram uns 3 anos, ela deu uma flor maravilhosa. Era uma flor tipo uma seda. Tipo folha de seda. Você olhava de longe e falava assim, não, ali tá um chumaço de folha de seda, rosa. E aí, aquilo ali, ele ficou encantadíssimo. E ele mostrou para a família que ele que tinha plantado. Então, assim, é muito gostoso. Tem um morador que ele tem uma vivência de roça, de plantar, de mexer com plantas. Então, assim, ele até quando chega às verduras da Ceasa, ele gosta de manuseá-las, sabe? Você vê que ele gosta desse contato, faz parte. Então, ele é um dos que planta. Então, ele, quando chega a hora de plantar, ele que gosta de plantar. Então, eles ficam assim, meio com xodó, assim, das plantas, sabe? Então, assim, é bem gostoso. Um ambiente com plantas, né? Sempre agrega. E você falou que você tem agora mais balanceado, pessoas com uma idade um pouco maior, pessoas mais jovens. Como que é a relação das gerações? Se tem conflito, como que vocês lidam com esse conflito? Isso é um ponto muito importante, é um ponto muito positivo que a gente tem. Na verdade, eu acho que é um dos grandes diferenciais,
né? Se você coloca uma pessoa com 65 anos para residir num lar de longa permanência, no qual ela vai conviver somente com idosos, a qualidade de vida dela não tem nem comparação como é quando ela vai conviver com jovens. Né? Então, a gente tem, por exemplo, idosos lá que usam tecnologia, que mexem no computador, e aí eles chamam o mais jovem, mas como é que é isso aqui? Como é que é esse Bluetooth? Me ajuda aqui. E aí fica essa relação, assim, mais equilibrada, sabe? Assim, às vezes eles passam conhecimento, igual estão lá de carro, então ele conhece muito de carro, aí ele tem um mais jovem que gosta de sentar perto dele, os dois conversar sobre carros. Então, é uma riqueza de diferentes culturas, diferentes idades. A gente tem também as crianças que acabam circulando pela casa, né? Tem, às vezes, os meus filhos que de vez em quando vão lá visitar. Tem os filhos dos que estão lá, né? Às vezes, primo, sobrinho. Então, a gente tem até um espaçozinho que tem uns brinquedos. Então, quando vão crianças lá, elas já sabem que ali tem os brinquedos. E eles também gostam muito quando vê criança. Então, interage. Tem um dos moradores que é desenhista. Ele desenha só desenhos infantis. Olha. E ele, toda vez que vai uma criança, ele faz um desenho e dá de presente para ela. Então, é muito rico essa intergeracionalidade, né? E como eu falei um pouco anteriormente, não só com relação à idade, mas quando a pessoa tem um transtorno mental, né, mesmo que ela seja idosa, é indicado que ela vá para uma moradia assistida. Porque o manejo é totalmente diferente. Né? Quando você vê a rotina de um lar de longa permanência, no qual, por exemplo, 6 horas da manhã é o banho desse quarto. Então, o banho é nesse horário. Na casa, a gente já lida com banho negociado. Então, a pessoa, eu gosto de tomar banho 5 horas da tarde. Então, a gente não vai insistir em entrar num atrito, numa situação, né? Igual a gente tem um dos moradores que todo dia à noite ele gosta de uma manga. E aí é um trabalho que não é só feito com os outros residentes, mas com a equipe, porque a equipe também questiona o tratamento diferenciado. Ela questiona por que não vai ser para todo mundo. Entendi. Mas por que para todo mundo? Porque para todo mundo é muito mais fácil, né? Todo mundo, padronizado não, é mais fácil. Então, e não é, entendeu? A pimenta, fulano tem a pimenta dele, que é a quantidade, comida. Fulano pode repetir, ciclano não pode repetir. Então, é muito assim. E aí, a gente vai atendendo realmente cada um na sua individualidade. Então, em relação à idade, é indicado mesmo ir para uma moradia, porque tem a questão da medicação. Muitas vezes, eles tendem a esconder a medicação, tendem, às vezes, a ficar persecutório. Às vezes, a pessoa não entende que aquilo, né? Se não for uma pessoa treinada, ela leva aquilo para o pessoal e aquilo pode até virar contra. A pessoa pode virar numa certa agressão. Então, a gente já atendeu casos que a pessoa na ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, não estava dando certo. E aí teve que ir para a moradia. Então, a gente atende de todas as idades, né? Seja a partir de 18 anos e a pessoa estando estável. Você falou que é importante essa interdisciplinaridade, essa conversa entre todos os profissionais. E o que você viu? Como que você viu a necessidade disso? Como que surgiu ou que você viu a importância de ter essa conversa, de vocês comentar com o outro assim, fulano precisa disso, vamos... Porque deve ser meio complexo também chegar para a equipe e eu, pelo menos, a gente fica receoso de falar assim, dá essa ideia, a gente, né, tem que ir com jeitinho. Como que funciona na casa? Quando eu comecei a atuar na área, eu comecei como estagiária. E a minha experiência como estagiária, eu já entrei numa equipe. Então, éramos eu como estagiária, uma terapeuta ocupacional, um psicólogo e um psiquiatra. Então, os pacientes que eram internados, a gente discutia os casos juntos. Então, desde a minha formação, eu acostumei a trabalhar em equipe. Né? E uma coisa que eu acho fundamental para quem quer atender na área da saúde, quem atende, é básico a pessoa estar em terapia. Então, eu sempre estive em algum acompanhamento, né? Já mudei algumas, já fiz coisas diferentes, mas eu sempre estive em tratamento e sempre estive em equipes que a grande maioria estava. Né? A gente não pode falar que todos,
Porque isso que você falou é realmente muito verdade. É difícil a gente tocar num ponto, é delicado, que é do atendimento do outro, que tem a ver com o outro, mas quando você está numa equipe madura, uma equipe ética, uma equipe que está todo mundo bem, cada um na sua terapia, cada um tranquilo. Todo mundo então, alinhado. Todo mundo, Então, acontece de uma forma muito natural. Entendi. Sabe? Não tem pudor, não tem... Sabe? Então, assim, claro que tem hora um ou outro vai ter uma cara ruim, vai fechar, mas é coisas ossos do ofício, né? A gente está ali com o nosso objetivo principal, que é o bem daquela pessoa que está sendo assistida. Então, e somos seres humanos, a gente acerta, a gente erra. Então, quando esse olhar, tem um olhar, eu aprendo muito, eu fico muito, num lugar muito confortável, trabalhando em equipe. Eu não sei não trabalhar em equipe. E é o que eu acho que dá muito errado nos casos, quando a pessoa vai lá no psiquiatra, lá na Zona Sul, vai lá no outro, no psicólogo norte. Ninguém conversa com ninguém, a família não tem acesso. Né? Eu entendo que, em casos diferentes, né? Por exemplo, a minha psicóloga, ela não faz contato com a minha família, porque o meu quadro é diferente. Mas os quadros de psicose é um tratamento diferenciado. Então, essa equipe trabalhar junto, então eu tive essa experiência no hospital, depois eu fui para uma outra instituição que também tinham profissionais dessa primeira, então já se iniciou essa nova clínica com essas reuniões já definidas. Então, todos os dias, 13h era reunião de equipe. Então, era a equipe discutindo os casos, conversando, porque é como se fosse um quebra-cabeça. A pessoa não chega para você e fala, consegue verbalizar aquilo que é para ser feito, qual que é a linha que é para ser seguida. Então, quando você vê outras pessoas atendendo e opiniões de outras pessoas, aquilo vai se encaixando. Então, cada um da equipe, cada hora, coloca uma pecinha. Então, hoje flui então, quando eu fui para ser supervisora da Acompanharte, sempre já esteve no meu plano de fundo essa equipe. Né? Uma experiência interessante que me reafirmou também essa multidisciplinaridade como um caminho para seguir na saúde mental foi uma visita que eu fiz no Instituto de Psiquiatria de São Paulo, no IPQ, no ano de 2017, a gente esteve lá e aí lá eles têm o corpo clínico e eles ainda contam com uma base de voluntários que atendem por ser o Hospital das Clínicas. Então, eles são um instituto referência até mesmo para Harvard. Vieram pesquisadores de Harvard e ficaram impressionados como que eles tinham como era robusta essa equipe de suporte. Então, eles têm lá acupunturistas, tai chi, pessoas de diversas áreas e todos querem estagiar lá, né? Porque é um centro de referência. É diferente da nossa realidade aqui, né? A gente não trabalha com voluntários na Acompanharte, né? Mas as pessoas são assistidas lá de uma forma muito bacana. Uma coisa que eu aprendi lá também, que quando eu cheguei na ala, é um prédio, né, do atendimento, na ala dia, a mesa do diretor ficava no saguão do prédio. Então, por muitas horas, ele ficava sentado ali no meio das pessoas. Então, as pessoas todas têm acesso Tinham a ele. acesso a ele. E aí, a partir dessa visita, eu comecei a deixar minha porta aberta. Porque eu trancava a minha porta. Porque eu pensava, eu vou estar conversando com um familiar, vai entrar alguém, e aí vai atrapalhar. E, na verdade, não é assim. Então, hoje, na Acompanharte, é claro que a primeira avaliação a gente tem essa privacidade. Mas quando tem um familiar lá, né, que chegou lá para levar pertence, para conversar, né, uma pessoa está chegando lá, vai conhecer a casa, né, vim visitar a casa. A porta está aberta. Então, em algum momento, o morador vai até mim e vai pedir alguma coisa que para ele, naquele momento, é importante. Então, não tem como eu falar com ele, agora não dá. Né? Você não vem aqui, a porta está fechada. Né? E a grande maioria dessas instituições que eu trabalhei, como eram momentos de crise, eram instituições com chave o tempo inteiro, né?
porta, chave e tal. Claro que na casa também a gente tem a nossa sala de medicação trancada, né? A porta da casa é trancada, mas as pessoas, quando elas já têm os pré-combinados. Então, a gente tem hoje pessoas que têm liberdade de ir sozinhas no supermercado, ir sozinhas, às vezes, num shopping, sair, e outras já não têm essa autorização. E alguns têm autorização e escolhem não ir. Não querem? Não querem. Tem um, por exemplo, que ele faz caminhada dentro de casa. Então, Olha. ele vai, ele anda, ele vem. Né? Fala, vamos lá, pode ir na rua, caminha lá. Ele tem autorização. Ah, não vou não. Mas, falando em caminhada, todo dia, às 9 da manhã, a gente tem uma caminhada. Então, a cuidadora que acompanha, e aí eles fazem de segunda a sexta essa saída. Né? Vai lá fora, toma um sol, vê a rua. Ana, foi um prazer ter você aqui. Assim, eu acho que essa conversa ajudou as pessoas a conhecerem o que é um terapeuta ocupacional, porque vou te falar que eu nunca vi ninguém explicar efetivamente o que é. Eu lembro que eu tive um passant quando eu estava na UFMG. Aí tinha algumas estagiárias que estavam cursando, né? Que elas apresentaram um pouco o curso, mas muito coisa a gente não... A gente está acostumado só com, assim, o fisioterapeuta faz isso, o médico faz isso e a enfermeira faz isso. A gente não vê o resto das pessoas, né? Fonoaudiólogo também, a gente quase não se fala da importância, né? Foi um prazer te receber aqui. Eu sou apaixonada com saúde mental. Um pouquinho que a gente conhece, você sabe, acho que dá para perceber. O quão importante eu acho que é discutir a saúde mental. As pessoas precisam de conhecimento até para poder não se sentirem sozinhas e desamparadas. Que eu acho que parte do problema de saúde mental é não se falar, é achar que é tabu e que não se deve falar. Então, assim, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Vai ser um prazer receber o Marcelo. Ele tá aqui, gente, não vai aparecer, não, porque ele parece ser super tímido, mas é um prazer também te receber. As portas estão abertas para quando vocês quiserem voltar. Inclusive, assim, já puxando um outro tema, quem sabe um dia a gente fale sobre trabalhar com o esposo, né? Que aqui também temos em comum. Tema, né? Podemos falar bastante, tem vários assuntos. Que todo mundo fala comigo, assim, brinca comigo, assim, como que você dá conta? Eu falei, pra mim, a coisa melhor, meu melhor parceiro para trabalhar. E se você quiser deixar uma mensagem, deixar suas redes sociais, à vontade. Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço Larissa, o Arley. Espero que possa contribuir, né? É uma doença ainda muito desconhecida e as famílias ficam muito perdidas. Eu quero deixar um recado para quem tem um familiar hoje que está em crise, que está em surto, que não fique em casa com ele, que procure ajuda. Se ele não estiver em condições de ir, vá você a uma consulta. Peça ajuda a um psiquiatra, a um psicólogo para te orientar, né? Ou mesmo um terapeuta ocupacional especialista em saúde mental, de como conduzir, como fazer com que essa pessoa chegue ao tratamento. Né? Então, não é um caso perdido. Às vezes a pessoa fica muito desesperançosa porque a pessoa recusa o remédio, recusa a doença e recusa ir se tratar. Mas a família tem que buscar. E quando a família busca e é bem orientada, então tem sim uma chance, né, de ter uma qualidade de vida. Então, é uma doença que ela é em partes incapacitante para algumas pessoas, para outras a gente já percebe que ela tem uma vida produtiva, mas todos podem ter qualidade de vida. Então, são pessoas que têm muitos potenciais, são pessoas muito bondosas, né? A gente tem aí o mito da questão da agressividade, que a gente acha importante a gente deixar aqui no final, que é uma coisa tão séria, né? Eu tinha isso também, né? E ao longo da minha trajetória aí, não é o que a gente vivencia. Então, não são pessoas agressivas. Elas podem sim ficar num momento específico, né? De desespero. Mas, sendo medicadas, são pessoas completamente normais.
né, que tem aí as suas preferências, que sabem de política, que gostam de literatura, que gostam desse contato, pessoas muito afetivas, né? A gente tem um preconceito, um termo assim que ficou muito, acho que mal visto, como um embotamento afetivo, como se a pessoa fosse pessoas que não amassem, pessoas que não fossem capazes de oferecer carinho e afeto, e é uma mentira. Então, eu espero que esse podcast, essas mensagens possam chegar às pessoas que precisam e que elas possam, sim, buscar ajuda. Não ficar em casa e acomodadas com a pessoa adoecida, né? E mais um último recado que eu acho importante, são pessoas que às vezes tomam alguma medicação a mais e a família não considera isso como uma tentativa de suicídio, né? Então, buscar realmente tratamento para essas pessoas, né? Até mesmo clínico. Então, essa semana, por exemplo, eu recebi uma ligação de uma pessoa que o filho tinha tomado uma cartela, mas ele estava falando embolado, mas estava dentro de casa, e aí eles chamaram um conhecido que era pastor, e a pessoa virou e falou, não, ele está bem, não precisa levar para o médico, deixa ele dormir. Então, isso é muito arriscado. Então, se as pessoas ingerirem quantidades de medicamento a mais, levar para o João 23, levar para um hospital clínico, mesmo que a pessoa esteja consciente, né, buscar realmente, e depois desse primeiro atendimento, não achar que aquilo foi um fato pequeno, né? Não desconsiderar essa dor do outro. Então, fica aí essa mensagem, que é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, como pelo parâmetro dele, a régua dele, né? É uma coisa pequena, mas se para ele aquilo é muito grande, a gente valorizar, né? Essa empatia ajuda muito para quem está precisando de tratamento. Então, é isso. Gratidão. E até a próxima. E, gente, curte, compartilha, conheçam o Instagram da Acompanharte, conheçam o trabalho da Acompanharte, o trabalho da Ana, o trabalho de toda a equipe da Acompanharte. Que, assim, eu acho que vocês vão se apaixonar, e eu vejo também como uma pílulazinha diária de empatia que a gente está precisando no nosso dia a dia. É isso, gente. Um beijo e um excelente dia para todo mundo.